Marcos capítulo 10, o versículo 27, né? E o versículo 28, porque nós estamos vendo que um homem não tinha certeza da vida eterna, correu atrás de Jesus, perguntou como eu posso fazer para dar a vida eterna. Jesus falou para ele era religioso, né? Ele teve a resposta, mas ele não quis seguir Jesus, então Jesus disse, então quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. E os discípulos começaram a se admirar com isso, né? E o versículo 27, Jesus disse que para os homens, né? Ele diz a Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Porque Jesus está dizendo que se você crê, você quer e permanecer ao lado de Jesus, tudo é possível para a vida eterna. Aí Pedro, que Pedro é como se fosse aquele representante dos 11. Na realidade, Pedro ele já era um líder por natureza. Ele já estava liderando mesmo por natureza ali. E Pedro ele diz aí, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Isso aí é verdade. Os discípulos, né, Pedro, Tiago, João, né, eram pescadores, homens pescadores. Deixaram a pesca para se dedicar a Jesus, né? Mateus, né, deixou de ser cobrador de imposto para seguir a Jesus. Os outros discípulos também. Então imagina aí, aqueles homens, eles abriram mão de tudo. Porque Jesus, ele diz, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, né, irmão, irmã, para me seguir, não é digno de mim. Esse deixar aqui não é você abandonar. É você seguir a Jesus e dizer assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, vou seguir a Jesus. E Pedro, ele disse aqui, deixamos tudo para te seguir. Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmã, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições no século vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, Pedro, os discípulos aqui, eles, é normal, né? Então, qual a recompensa em seguir a Jesus? A principal recompensa é a vida eterna. Muitas pessoas querem um Jesus que resolva o seu problema material. Pessoas que querem um Jesus, claro que você tem que pedir, mas tem pessoas que querem um Jesus que seu filho pare de fumar droga, que seu esposo pare de beber, né? Primeiro você tem que resolver o seu problema espiritual. Deus pode fazer muitos milagres? Pode. Pedro e os demais discípulos, quando Jesus subiu aos céus, porque aqui Jesus ele diz algo extraordinário, que talvez o mundo não entenda, as pessoas não entendam. Ele diz no versículo 29 aqui, Pedro diz assim, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. E Jesus, ele diz aí que quando você começa a seguir Jesus, né, aquele que tiver deixado pai, mãe, irmão, filho, campo, quantas pessoas, quando você segue a Jesus, você começa a seguir a igreja, você ganha irmãos, você ganha mãe, você ganha tio, tia, bênçãos materiais, sim, bênçãos espirituais. E os discípulos aqui, eles desfrutaram de muitas bênçãos. Pedro mesmo, né, os discípulos, lá na frente de Atos, você pode ver que os discípulos, eles estavam na frente da igreja, assumindo a igreja primitiva, a igreja fundada por Cristo, a igreja que só venerava, só cultuava, só servia, né, só adorava, só fazia tudo somente para Cristo, para Deus. E ele diz lá em Atos 6, né, que eles não podem pararem, né,
Eu não posso deixar o estudo da palavra para fazer outras coisas, ou para servir a mesa. E eles dizem, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Foram homens que abriram mãos das suas vidas para ajudar outras vidas. Por isso que Jesus diz, olha, você pode perder a sua mãe de sangue, mas você não vai perder a sua mãe espiritual. Você pode perder o seu irmão de sangue, mas não vai perder o seu irmão espiritual. E o principal, aquele jovem foi à procura de Jesus para tirar a dúvida da vida eterna. Aí Jesus diz para os discípulos, vocês deixaram tudo. Mas ele diz aqui no versículo 30, e no século futuro a vida eterna. Então você quer realmente seguir a Cristo, você deve deixar tudo. Tudo para seguir a Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle.